Oi, gente. A gente tá indo então aqui pra nossa, se eu não me engano, é a nossa quarta aula, mas é a segunda aula comigo, né? Hoje a matéria vai ser Simple Future e Future Continuous. Como eu disse já nas aulas passadas, a gente tem que aprender os tempos verbais mais por burocracia, assim, as diferenças, né? Porque Enem vai cair basicamente em interpretação de texto. O O future tense, né, o modo do futuro no inglês, ele é relativamente fácil, muito fácil de ser identificado, muito fácil de entender também os usos. Então, essa aula vai até ser bem curtinha e depois eu vou passar uma lista bem legal para vocês. A aula passada teve mais vocabulário, né? A lista que já deve estar no Drive vai ter mais interpretação e vai ser boa pra gente revisar, tá bom? Então, bora. Bom, eu sempre gosto de começar com tabelinhas, né? Que dá pra gente decorar bem a diferença entre os tempos verbais, né? Bom, é, o tempo no futuro, basicamente, ele pode ser escrito de duas formas, né? Ou com going to ou com will, né? Isso o future simple que a gente fala. E aí eu vou ler aqui com vocês tanto os usos, né, que é essa primeira coluna, e depois alguns exemplos pra gente pegar bem a diferença. Então vamos lá. O future com going to, então, por exemplo, I'm going to do alguma coisa, vou fazer alguma coisa. O will e o going to, eles têm essa mesma ideia de eu vou fazer, né? Que conjuga o verbo no futuro. Mas os usos deles têm algumas diferencinhas, que assim, isso não vai ser cobrado na gramática, pelo menos quem for fazer só o Enem. Geralmente costuma cair mais nos vestibulares das paulistas, né? Mas é bom você saber por interpretação de texto mesmo. Então, ó, o future com going to, ele é usado para expressar intenção futura baseada em uma decisão tomada no passado, ou seja, você já vai ter pensado nessa decisão no passado e vai realizar sobre isso no futuro. Então, por exemplo, você decide que você já vai viajar, mas a viagem ainda vai ser no futuro. Mas já é uma decisão que já está feita, não é uma coisa que você decidiu no momento da fala, entendeu? Também é usado para predizer, né, para prever um evento que provavelmente vai acontecer no futuro. E também para predizer um evento que provavelmente ocorrerá baseado em condições do presente. Aí aqui do lado a gente tem uns exemplos de cada um, por exemplo. Jim is going to bring his sister tonight. Então, o Jim, né, vai trazer a irmã dele essa noite. Né? Então, isso é uma decisão que, pelo jeito que ele está falando, que já foi tomada. É uma ação que vai acontecer no futuro, mas que já foi definida antes. Também tem esse segundo exemplo, né? Que você vai passar no teste, que é uma suposição de quem está falando. You're going to pass the test. A pessoa que está falando isso está prevendo isso. É uma coisa que ela acredita que vai acontecer no futuro. E o terceiro exemplo aí, I don't feel well, I'm going to faint. Eu não estou passando bem, eu vou desmaiar. Ó, já aproveita e aprende um vocabuláriozinho aí, gente. Faint é desmaiar. Ficou parecendo um O isso aqui, mas é um E, tá? Desmaiar. Então, ó, a gente tem um exemplo para cada caso, né? Isso aqui, então, para expressar uma intenção futura baseada em algo no passado, provavelmente já foi conversado que o Jim ia trazer a irmã dele. Isso aqui é um evento que provavelmente acontecerá no futuro, que ele acredita que a pessoa vai passar no teste. E esse aqui, baseado em alguma coisa que provavelmente acontecerá no futuro, baseado em condições do presente. A pessoa aqui no momento da fala, ela tá dizendo que ela não tá se sentindo bem. I don't feel well. I'm going to faint. Provavelmente ela vai desmaiar, entendeu? Então, esses são os principais usos do future com going to. E então, só para ficar no claro, tanto o future com going to quanto o future com will são as formas da gente escrever o future simple. Beleza? Agora vamos ver os usos com future no will, né? Então, a diferença básica, né? A gente usa o will quando a gente vai tomar uma decisão no momento da fala. Então, a gente decide alguma coisa no exato momento que a gente está falando.
Também pode ser usado para predizer um evento que provavelmente acontecerá no futuro. E também, e isso aqui é um exemplo que é comum aos dois, né? Então não fica de toda forma errado se você usar o going to ou o future com o will. E também para indicar disponibilidade e intenção de fazer algo, certo? Então, ó, I'll call you after lunch. Então, provavelmente, o que a gente entende? Vai ser uma ação no futuro, eu vou te ligar depois do almoço, mas é uma decisão que ele tomou no momento da fala, no momento que ele tá falando, certo? Para predizer um evento que vai acontecer no futuro. You will pass the test, don't worry. Mesma coisa aqui, ó. Pode ser usada no futuro, certo? Tanto going to quanto o will. Essas duas frases têm exatamente o mesmo sentido, escritas de formas diferentes. Vocês estão vendo, né, que o segundo exemplo desse tá igual. E por fim, o exemplo de para indicar disponibilidade e intenção de fazer algo, olha aqui. If I don't feel better soon, I'll go to the doctor. Se eu não me sentir melhor logo, eu vou ao médico, certo? Então, indica a intenção de fazer algo, porque ele tá falando que se ele não melhorar, geralmente o futuro com o will, ele é usado com condicional, if, certo? Então, se eu não me sentir melhor agora, por agora, logo, eu vou ao médico. Então, é a intenção dele de fazer algo no futuro diante de algo que está acontecendo com ele agora, entendeu? E o future continuous, diferença do future simple. Basicamente, é uma ação que está ocorrendo em um tempo definido no futuro. Então, é algo que vai acontecer no futuro, só que num espaço determinado de tempo, que já se sabe qual vai ser esse tempo. E também é usado para ações futuras que já estão decididas, que vão ocorrer certamente, entendeu? Então, a diferença do future continuous a gente usa aqui ele com will, né? E o will e o verbo terminando com ing, que é indicativo do gerúndio, certo? Que é o continuous dos verbos em inglês. Então, ó, amanhã, meio-dia, at noon tomorrow, ou seja, aos meio-dia de amanhã, eu vou estar levando, taking, the children to their piano lessons. Eu vou estar levando as crianças às suas aulas de piano. Então, como isso indica algo que é corriqueiro para ela, algo que ela sempre faz. É um hábito, entendeu? De certa forma. Então, ela sempre leva ao meio-dia as crianças para aula de piano. Então, I'll be taking, eu vou estar levando. Tá falando o que ela vai estar fazendo amanhã, que é o futuro, mas é uma ação certa, que já tem data marcada, já tem horário marcado. E ações futuras certas também nesse exemplo aqui. Eu vou estar usando, ou seja, já está decidido, eu vou estar usando o meu vestido preto de noite, né? Tipo assim, meu vestido preto para as noites, amanhã no jantar. I'll be wearing my black evening dress to the dinner. Entenderam? Aqui eu trouxe mais um quadrinho comparativo de outro livro que eu uso para montar as aulas. A gente pode ler também, talvez, para ficar um pouquinho mais claro. Então, ó, o future com going to e o future com will. Como a gente começou com future com going to, vamos olhar aqui de novo, ó. Essa forma de futuro indica a intenção das pessoas ao que já foi decidido e vai acontecer no futuro muito próximo. Indica intenção, né? My brother is going to sell the house. O meu irmão vai vender a casa. She's going to visit her friends in the countryside next week. Ela vai visitar os seus amigos no interior. Countryside, gente, ó, é um bom vocabulário para vocês aprenderem. Quer dizer interior, entendeu? Countryside é fazenda, interior. Aquilo que é oposto de cidade, vamos dizer assim. A parte mais rural de algum país, algum estado, alguma coisa assim. Countryside. A forma going to é usada para fazer uma previsão de um fato que vai acontecer no futuro devido a um indício presente, que é exatamente isso que a gente viu aqui, ó, de acordo com condições do presente. Então, it's cloudy. Então, ó, está com muitas nuvens. Provavelmente, né, it's going to rain. Vai chover. Aí você usa o going to, certo? Agora aqui, future com will. O future com will é usado para fazer referência a eventos que não podem ser controlados pelos sujeitos, como, por exemplo, previsões.
In 100 years, the world will be a different place. Em 100 anos, o mundo vai ser um lugar diferente, certo? Aqui também tem outro exemplo. The journey will take over 3 hours. A viagem levará mais de 3 horas. Will também é usado para ações tomadas pelo sujeito no momento da fala. A principal diferença com going to. Going to geralmente é quando já tem uma decisão prévia no passado e é algo que vai acontecer no futuro. Agora o will é algo que acontece no momento da fala. I'll answer the phone. Vou atender o telefone. I'll make a complaint. Vou fazer uma reclamação. Bom vocabulário pra vocês aprenderem então. Complain, countryside e aqui atrás faint, que a gente tinha visto, beleza? Pode ir anotando aí, os slides vão estar depois disponibilizados, vocês pegam e anotam. Então, future com present simple, que é o nosso future simple, fazendo uma recapitulada aqui. O present simple, então, é empregado para fazer referência a eventos futuros que são parte de uma programação ou tabela de horários. Então, the sun rises, o sol nasce, tipo assim, eu peguei essa tabelinha para mostrar que às vezes, mesmo o evento sendo futuro, a gente usa o present simple, que é aquela aula que a gente teve, inclusive, que eu também dei aula de present simple e present continuous para vocês, falando que quando é algo que é no futuro, mas que é rotineiro, que é constante, a gente usa o present simple para indicar essa constância. Então, o sol nasce às 5h31 amanhã. É um fato, certo? Que vai acontecer e é no futuro, só que como é um fato constante, a gente usa o present simple. E aqui é a mesma coisa. O avião takes off, ou seja, decola in 20 minutes, em 20 minutos. Entendeu? É um fato que está fora do controle, foge do controle da pessoa, certo? E o future e o present continuous, mesma história. O present continuous pode ser usado para fazer referências a eventos que foram planejados para acontecer no futuro. Seu uso é similar ao de going to. England are playing against Scotland tonight. Então, a Inglaterra está jogando contra a Escócia essa noite. Mesma história. Aí aqui a gente já vai para charges. Eu trouxe mais hoje exercícios para a gente resolver junto de interpretação de texto. E eu vou deixar os exercícios mais que pega um pouco mais de verbo do Enem na lista, entendeu? E a gente vai fazer o plantão na semana que vem. Essa aqui é uma charge, uma questão que caiu na Unesp, ela é bastante interessante, muito carinha de Enem, não tem grandes, vamos dizer assim, não tem pega, não tem texto grande, é basicamente interpretação de texto, por isso que ela é muito boa, modelo Enem. Então, o que a gente tá vendo nessa charge, né? A gente tá vendo um senhor aqui, levemente gordinho, com metade dessa torta aqui, certo? Que ele tá com metade da torta. E agora a gente vai ler o que tá escrito na charge. Aqui nesse, tipo um broche que ele tá usando na roupa, tá escrito The Rich Top 10%. O que significa? Os 10% mais ricos da população do mundo, certo? Top dá essa ideia de topo, de acima. Então, são os 10% que estão mais acima. As 10 pessoas... 10 não, perdão. A porcentagem, né? 10% da população que é o mais rico do mundo inteiro. E o resto aqui, the bottom, 90%, né? Então, the bottom dá essa ideia de final, de resto, certo? Então, 10% mais 90% é 100%. Então, ele está dividindo o mundo nas 10% de população mais rica com o resto que é 90%. E aqui tá tendo essa ideia da divisão da torta. E aqui na torta tá escrito income. Income dá essa ideia de divisas, de dinheiro, né, de renda. E aí, pela analogia que a gente faz com a torta, tá vendo que metade da torta ficou para os 10% mais ricos e a outra metade para o resto do 90% do mundo, certo? Que inclui pessoas ricas, mas a maioria pobre. Então, ele tá falando que o que a charge está sugerindo? Que existe uma divisão desigual de bens no mundo, que é uma situação que a gente vê hoje em dia, que metade de todas as riquezas do mundo estão concentradas na mão de só de 10% da população, enquanto que a outra metade está em 90%, ou seja, tem uma concentração de renda muito grande, né, visível, porque o justo seria que fosse dividido igualmente entre todas as pessoas, pelo menos o menos desigual possível. Bom, é isso. Aí a fala dele aqui. Well, I left to have
what are you, greedy? O que ele tá dizendo? Bom, eu deixei pra vocês metade. I left you, eu deixei pra vocês half da torta. Então, metade da torta. E aí ele ainda pergunta debochado. Por quê? Vocês estão com fome? Por quê? Vocês estão, vamos dizer assim, ambiciosos? Greedy. Greedy pode ser fome, né? Tipo assim, no sentido de ganância, né? De ambição, ganancioso. E essa charge, a graça dela, vamos dizer assim, é que quem na verdade é ganancioso e ambicioso é esses 10% aqui, porque não tem condição 10% da população do mundo ficar com metade da riqueza do mundo inteiro. Vocês concordam? Aí, basicamente, a interpretação que a gente faz é essa e vamos lá para a charge. Para as questões, quer dizer. Segundo a chargem, o homem rico considera que a divisão do bolo é desigual? Não, porque ele tá debochando, inclusive. Ele tá achando que tá desse jeito, tá certinho mesmo, que 10% tem que ficar com metade do que é produzido no mundo. Então, ele não acha que é desigual, ele tá achando que é justa, do jeito que tá certo, que tá fazendo, né? Então, não é a letra A. Está feliz por poder compartilhar o bolo com os pobres? Não. Não é essa alternativa também, porque pelo que a gente entende pela fala dele, é como se ele ainda estivesse fazendo um favor. Ele considera que ele ainda está sendo muito caridoso de ter deixado 50% para 90% do mundo. Porque por ele ficava com a torta inteira, entendeu? Então ele não é que ele tá feliz de compartilhar o bolo com os pobres. Deixou a maior parte do bolo para os pobres. Não, porque como vocês podem ver, se ele falou half, significa que ele pegou metade, 50%, e deixou os outros 50% para o resto do mundo. Então não é essa aqui também. Representa os 10% mais ricos que detém 50% da renda, certo? Aqui, ó. Ele representa os 10% mais ricos, como tá aqui nesse negócio que ele usa aqui na roupa, e 50% porque ele pegou metade da torta, half, né? E acredita que 90% da população pobre está satisfeita com parte do seu bolo. Não, porque ele ainda olha e ainda debocha. Uai, vocês estão ambiciosos? Vocês estão gananciosos? Eu ainda deixei metade. Então ele não tá achando que ele tá vendo que a população não tá satisfeita. E realmente, ó a cara de todo mundo aí na charge, né? Então, gabarito letra D. Questão 13. O trecho What are you, greedy, indica que o homem rico. Bom, gente, essa 13 eu acabei marcando errado, mas o gabarito dela é letra B, tá? Eu vou olhar as erradas com vocês primeiro pra gente ver por que tá errada, ó. Essa What are you greedy, né? Indica que o homem rico desqualifica as reivindicações de 50% da população pobre. Essa alternativa estaria certa se não fosse justamente por esse joguinho que ele fica fazendo com 50% e 90%. Aqui, o que a gente tem que entender? 50% é em relação à torta e 90% é da população. E aqui, ele tá falando que ele desqualifica as reivindicações de 50% da população. E não é 50%, é 90% da população pobre, certo? Letra C. Convenceu os pobres de que 90% da renda é o suficiente. Ele não convenceu, porque olha a cara do povo, né? E outra, não é 90% da renda, é 50% da renda, representada pela metade da torta que ele deixou, certo? Para 90% da população. Percebeu as necessidades dos pobres? De jeito nenhum. Se ele tivesse percebido as necessidades dos pobres, ele não ia estar ficando com metade da torta só para 10% da população do mundo, né? Que é uma injustiça. Está aberto a negociações. Ele também não indica isso com essa frase, What are you greedy? Porque ele está debochando das pessoas, né? Falando como se elas tivessem que estar felizes de estar ganhando 50%. Então, o gabarito é a letra B, dessa daqui, que ele não está disposto a abrir mão da parte dele, desses 50% aqui que ele ficou, certo? Essa questão da Unicamp também, interpretação de texto, achei ela bem legal, ela costuma aparecer muito em muitas listas e alguns vestibulares até copiam, né, fazem de forma parecida. E é uma boa para vocês também aprenderem alguns vocabulários comuns em inglês, né, algumas siglas. Então, ó, a imagem abaixo reproduz uma troca de mensagens eletrônicas entre uma mãe e seu filho, né? Então, a gente vê aqui, é como se estivesse numa caixa de mensagem escrito aqui, mom. Então, é a mãe dele, né? Aí, a mãe dele mandou, What does IDKLY, né? Essas siglas aí, não vou falar tudo, não. O que significa essas siglas? What does isso mean? Significa, né? Aí o filho responde, I don't know, love you, talk to you later.
Aí a mãe responde, ok, I will ask your sister. O que o menino falou aqui? Ele falou, eu não sei, te amo, falo com você depois. E aí a mãe responde, tudo bem, vou perguntar à sua irmã, né? Que é bom pra gente treinar, inclusive, a questão do will e do going to. Essas siglas aqui, por que a mãe, e por que tem graça essa charge, e por que a mãe não entendeu? Porque o menino, que é a fala dele aqui, né? Ele respondeu diretamente o que significava cada sigla. Então, IDK, I don't know, é o que ele escreveu aqui, ó, I don't know. LY é love you. Ele já colocou em seguida, entendeu? E TLY TTYL, né? Talk to you later. É a inicial de cada uma dessas palavras, vocês viram? Só que aí, do jeito que ele traduziu, a mãe dele entendeu que ele estava falando de outra coisa, como se ele estivesse falando, eu não sei o que isso significa, te amo, falo com você depois. E a mãe dele não entendeu que ele era respondendo o que significava cada uma dessas siglas que ela estava perguntando. Por isso que a charge é engraçada. E aí ela respondeu, então tá, eu vou perguntar à sua irmã, certo? E é isso que a gente tem e vamos treinar aqui. Por que ele colocou will e não going to? Will, porque a mãe falou isso no momento da fala. Ela tomou essa decisão de perguntar para a irmã do menino no momento da fala. Não era uma coisa que ela já tinha planejado. Então, por isso que ela colocou will e não going to. I will ask your sister. Depreende-se dessa troca de mensagens que a mãe ficou satisfeita com a resposta dada pelo filho à pergunta que ela lhe fez? Não exatamente, tanto que ela vai perguntar pra irmã, né? Ela fala aqui, I will ask your sister. O filho não entendeu a pergunta feita a ele por sua mãe. O filho entendeu, ele respondeu aqui. Quem não entendeu foi a mãe. Letra C. A mãe não foi capaz de interpretar adequadamente a resposta de seu filho. Letra C, o gabarito. E D. O filho se dispôs a responder a pergunta feita pela mãe mais tarde. Não, ele respondeu lá na hora, ela que não entendeu, certo? E eu também achei esses exercícios aqui bom pra gente treinar um pouquinho os usos. Lembrando que o que eu quero que vocês aprendam no fim das contas com essa aula é saber identificar quando que é future continuous, quando que é future simple e saber interpretar o texto, porque é isso que é importante para vocês no Enem, tá? Mas vamos treinar aqui, ó. Complete using the future tense, né? Complete usando o verbo modal futuro. A Mary falou, eu estou para dormir. I am about to fall asleep. Cair no sono, né? Eu preciso acordar. Wake up. Ó, boa phrasal verb pra vocês aprenderem. Aí é a Claire. I use some coffee. Aqui poderia ser, eu vou pegar café para você ou eu vou fazer café para você. Eu responderia I will make you some coffee, mas ele colocou como I will get you, eu vou pegar para você. Por que é will e não going to? Tá aqui o gabarito, ó, gente, bem na frente. Porque a Claire decidiu falar isso de vou pegar café para você no momento da fala. Ela decidiu isso agora que a Mary falou que ela tá com sono, que ela e ela precisa ficar acordada. Por isso que é will e não going to. I will get. Vou pegar café para você. Vamos ler aqui o que ele fala no gabarito, ó. O uso do will no futuro simples ocorre quando temos uma decisão sendo tomada, algo que nos é mostrado no decorrer do acontecimento. Notamos que Claire apenas oferece para buscar café após Mary ter dito que estava com sono, ou seja, não é algo que a Claire já tinha preparado, por isso que a gente não usa going to. A afirmação de Mary é responsável pela decisão de Claire, logo usamos o futuro simples, beleza? Agora essa aqui. Complete using the future tense, mesma coisa. Aí o Billy vai falar, after you work, will you please drop the grocery store and pick up some milk and bread? O que ele falou? Depois que você alguma coisa do trabalho, você pode, por favor, você poderá, né, fazer alguma coisa, please, drop by the grocery store. Então, ir até, drop by é aparecer, ir até. The grocery store é o supermercado, né?
E comprar, pick up, pegar um pouco de leite e pão. Aí a Sally fala, no problem, sem problemas. I alguma coisa, up, então é pick, né? Porque ele tinha usado, vai ser o verbo no futuro, né? I pick up. Então aqui é por isso que vai aparecer o up aqui, porque a gente vai ter que usar o pick no futuro. Então eu vou pegar as compras, né, do supermercado e estarei em casa and be home by 6 o'clock, por volta das 6 horas. Então, aqui qual que seria o gabarito certo? After you leave work, depois que você sair do trabalho, leave é sair. Você poderá, por favor, passar no supermercado e comprar um pouco de pão e leite. Sem problemas. Aí ela tem que responder coisas que ela vai fazer no futuro. I will pick up. Então eu vou passar no mercado, comprar as coisas, né? E chegar em casa por volta das 6 horas. Ó. Nessa questão, temos o uso do futuro em orações temporais. Na primeira sentença, usamos o presente para indicar uma ação futura. Na segunda sentença, usamos o próprio futuro, I will pick, para mostrar que algo será feito no futuro. As orações temporais em inglês apresentam palavras que são os advérbios, né? Não sei se vocês já tiveram contato com esses aqui, é bom também já dando uma olhada, a gente vai ter uma aula de advérbios mais pra frente. When, quando, before, antes, after, depois, as soon as, logo que, assim que, until é até e while é durante, certo? E aqui ele pede para reescrever essas frases na forma negativa. A gente sabe que o jeito de transformar qualquer frase em negativa é acrescentar o not, né? Então aqui, I will make lunch. I will not make lunch. Ou won't, que é a forma juntada, né? Aqui, ó. Certo? We will meet you at school. We will not meet you at school. Aqui. Meet é encontrar, viu, gente? Não vamos te encontrar na escola. She's going to spend her holidays in Paris. Ela vai passar os seus feriados em Paris. She is not going to spend her holidays in Paris. Ou she isn't going to spend her holidays in Paris. E aqui, they are going to travel soon. They are not, ou they aren't going to travel soon. Eles não vão viajar cedo, logo. Aqui. Tá aqui, né, a explicaçãozinha de will and won't, que é só a forma juntada, né, pra diminuir a quantidade de palavras. Bom, gente, de teoria, é bem isso, é bem simples. Eu queria realmente só passar essas noções pra vocês, viu? De uso, né? Mas o que eu quero mesmo é que vocês saibam reconhecer. E por fim, a gente tem mais esse exercício aqui, que a gente tem que escolher, né? Que não é algo que costuma cair no Enem, mas vamos lá, né? Não custa treinar, ó. There is no coffee. I will or I am going to get some. Aqui é I am going to get some. Então, não tem café. Eu vou pegar um pouco. Por que é I am going to e não will? Porque ela só foi buscar o café porque ela fez diante de um fato que ela constatou no presente, que é aquilo que eu mostrei aqui atrás, ó. Cadê? Para predizer um evento... Não, perdão. Cadê? Aqui, ó. É essa aqui mesmo. Predizer um evento que provavelmente ocorrerá em condições baseadas do presente. O que aconteceu lá naquele exemplo, ó? Não tem café. O fato é a condição presente, de não ter café. Acabou o café. E é por isso que ela usa o going to para falar que vai pegar. Não foi uma coisa que uma decisão que ela tomou no momento baseada em nada. Aconteceu alguma coisa para ela fazer isso, que é ter acabado o café. Certo?
My birthday will be ou is going to be next month. Will be. Certo? Porque é algo no futuro certeiro, um fato no futuro que sempre acontece, que é certo. I will ou I am going to buy new clothes. Aqui esse buy tá errado, viu, gente? É buy. Buy de comprar é assim que escreve. I am going to buy new clothes for my work. Vou comprar novas roupas para o meu trabalho. Aqui é I am going to buy new clothes for my work. Por quê? Vou pegar aqui de novo o exemplo aqui. Ele encaixa nesse exemplo aqui, ó, para expressar uma intenção futura baseada em uma decisão no passado. Não mostra que ela tomou essa decisão no passado, mas provavelmente para ela considerar comprar roupa, isso ela tem que ter pensado antes, considerado que é um trabalho novo, né? E aqui, por último, she said she's going, ou she said she will invite her friends. E aqui é is going, porque ela já disse isso, então também é aquele mesmo exemplo de que essa é uma decisão que já foi tomada. Então ela disse que vai convidar os seus amigos, certo? E aqui ele é a interpretação do exercício, né? Will expressa fato futuro, previsão com base em opinião, decisão no momento da fala. Going to, previsão baseada em evidência, não tem café, por exemplo. Decisão antes do momento da fala. Então, ó, antes do momento da fala. She said she's going. Se ela já disse que vai trazer, então é porque ela já decidiu isso antes, certo? Então é isso, gente. A aula de hoje. A lista de exercícios já tá no Drive. Qualquer coisa, vocês mandam lá pra mim no telefone. Vocês têm meu número, beleza? E é isso.